Bom, a aula de hoje vamos tentar discutir uma situação especial de um teorema bastante clássico, que é o teorema da curva de Jordan, que ele diz em essência que, por exemplo, a versão clássica é no plano. Bom, pensando que o quadro é o plano, esse pedaço do quadro é o plano, o teorema do Jordan diz que quando a gente tem uma curva contínua, fechada e simples quer dizer que ela não se corta consigo mesma. Tá? Isso aqui não é simples. Simples é uma coisa que ela não se corta consigo mesma. Então, o Jordan diz que quando você tem uma curva fechada e simples no plano, ela divide o plano em duas partes. Uma parte interna, chamada interior da curva, e uma parte exterior, que tem um nome óbvio, exterior da curva. E, bom, o teorema simplesmente diz isso. Diz que se tem uma curva fechada simples no plano, o complemento tem duas partes. No desenho que eu fiz, o resultado fica bastante óbvio. Quer dizer, parecesse que não tivesse nada a provar, mas a gente pode ter algum desenho um pouquinho mais complicado, né? Eu até já me perdi. Por aqui não, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Então, se a gente observa aqui direitinho, essa curva aqui é uma curva fechada, no plano, simples, ela não se corta consigo mesma, mas aí já fica bem mais difícil decidir se ela divide o plano em duas partes, né? Pode parecer até 3, 4, 5, sei lá. A princípio não é nada óbvio, né? E também não é muito óbvio saber se esse ponto aqui, por exemplo, o x, fica dentro ou fica fora da curva, né? Então é isso, quer dizer, o teorema de Jordan tem um enunciado simples, mas a prova dele, quer dizer, formalmente, pode trazer um monte de complicações. Quer dizer, em casos assim como esse daqui do desenho, não fica nada claro que o complemento tem exatamente duas componentes. Bom, então a gente vai fazer aqui duas coisas. Vai provar esse teorema. Lamentavelmente, as ferramentas que a gente tem até agora só permitem que podamos provar esse teorema quando a curva é pelo menos de classe C2. O texto fala C3, mas eu acho que, segundo como vamos fazer a prova, acho que conseguimos fazer, inclusive no caso de curva C2, vamos ver. E também vamos poder generalizar a situação. Quer dizer que vamos poder fazer isso em mais dimensões. Esse aqui seria o exemplo de uma curva no R2. A gente vai conseguir dizer, por exemplo, que se vocês têm uma esfera no R3, a esfera, quer dizer, no geral é redondinha, né? Mas é a mesma coisa, né? Uma esfera, ou em geral uma hiperfície, uma superfície de dimensão 2 no R3, vai acontecer a mesma coisa. Aqui uma superfície de dimensão 2 no R3, vai acontecer a mesma coisa. O complemento dessa superfície no R3 tem exatamente duas componentes conexas. De novo, nesse desenho é bastante óbvio, mas eu poderia tentar desenhar uma superfície compacta, que é bem complicada que nessa aqui, onde não fica 100% claro que o complemento tem exatamente duas componentes conexas. Então, o que vamos provar hoje é isso. Vamos generalizar o teorema clássico da curva de Jordan para dimensões, para qualquer dimensão. Mas a desvantagem é que, no momento, só conseguimos provar o teorema quando o objeto é pelo menos de classe C2. Tá bom? Então, vou fazer o enunciado das coisas que vamos provar hoje.
Então, o teorema 1 é o teorema de Jordan-Brouwer mesmo. Vou tentar considerar a notação do Elon. Ele fala M sempre, né? Tudo bem. Então, aqui seja M dentro do Rn. Então, M tem dimensão M. E o importante é que a dimensão da superfície, ela tem a codimensão 1 com respeito ao espaço, né? Quer dizer, se tem um espaço de 3 dimensões, a M tem que ser uma superfície. Se tem um espaço de 2 dimensões, a M tem que ser uma curva. O problema só tem sentido quando a codimensão da superfície é 1 no ambiente. Quer dizer, por exemplo, no R3, se você tem uma curva fechada, não tem graça, né? O complemento é conexo. Quer dizer, de novo, né? Em desenho simples, dá para ver que o complemento é conexo se fosse uma curva fechada no R3. Mas provar isso também, formalmente, também tem uma certa exigência, né? Mas vamos trabalhar nesse caso. Então, seja M uma superfície de codimensão 1 dentro de Rm, né? O nome especial dessas coisas é hiperfície, né? Uma hiperfície de classe CK. De novo, vamos verificar na prova que, de fato, eu acho que com K maior ou igual a 2 é bom, basta, alcança. Que é orientável fechada, vai bastar que ela seja fechada. Quer dizer, o problema clássico trata somente com questões compactas. A curva aqui, uma curva fechada e compacta, aqui essa esfera deformada e compacta, mas a gente consegue provar mesmo se a superfície ou a hiperfície é fechada no Rm, no ambiente, né? Fechada no Rm mais 1 e conexa. Essa hipótese também é importante, porque se a M tivesse mais componentes, o complemento também teria mais componentes, né? Se a M fosse, por exemplo, nesse exemplo do R3, se a M tivesse 2 componentes, aqui no caso sigma 1, sigma 2, o complemento no R3 dessas 2 superfícies tem 3 componentes, né? Tem a de fora e as partes interiores de cada uma das componentes. Então, essas 3 hipóteses são importantes. A M é uma hiperfície que é orientável, fechada no ambiente, no Rm mais 1 e conexa. Então, o complemento, ou o complementar, então, o conjunto, complemento, Rm mais 1 menos o M, tem exatamente duas componentes conexas. Então é isso. Complemento do M no ambiente, né? O complemento, a diferença é Rm mais 1 menos o M, tem exatamente duas componentes conexas. E se o M não fosse conexo, dá para determinar o número de componentes conexas do complemento a partir do número de componentes conexas do M. Quer dizer, aqui nesse caso, se o M tem duas componentes conexas, o complemento tem 3.
Se tem K componentes conexas, o complemento tem K mais 1. Dá para provar tudo isso, mas vamos nos concentrar nesse resultado. Tá? Então, ela é uma generalização bastante boa do clássico teorema da curva de Jordan, né? Está dizendo que qualquer hiperfície orientável, fechada e conexa no RM mais 1 tem complemento, o complemento dela tem exatamente duas componentes conexas. Então, por exemplo, no caso clássico do teorema da curva de Jordan, esse teorema está também falando do caso de tiver uma curva simples, que não necessariamente é fechada, né? Ela pode ser assim, se isso aqui é o plano, a curva pode ser assim. Ela não é fechada no sentido de que ela acaba onde ela começa, mas tem que ser fechada no sentido do plano, né? Quer dizer, como conjunto do plano, ela deve ser um conjunto fechado. Quer dizer que ela não tem que acabar onde ela começou, mas como conjunto no plano tem que ser fechado. Então, por exemplo, o complemento dessa curva aqui, segundo esse teorema, tem que ter duas componentes. Tá certo? Porque ele é orientável, claramente, porque uma curva, qualquer curva, tem a vantagem de ser orientável, é conexa. E é fechada, né? Quer dizer, essa curva tem que continuar andando, né? Não pode parar nunca. Tudo bem. Já em dimensões... outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, né? Bom, no caso do plano, a gente não precisa, quer dizer, a orientabilidade é uma coisa automática, né? Uma curva é automaticamente orientável. Por exemplo, no R3, se vocês tentam desenhar uma superfície no R3 que não seja orientável, uma hiperfície, né? Que não seja orientável, vocês não vão conseguir fazer isso de forma fechada. Por exemplo, o desenho clássico da cinta de Möbius. Cinta de Möbius é uma hiperfície no R3, né? Quer dizer, a parte do bordo aqui, ela vem assim, né? Uma tira que vai dando uma volta. A parte do bordo, ela não está ali, né? Porque quando a gente está falando no teorema, a gente está falando sem bordo, né? A gente está considerando, no momento, superfície sem bordo, né? Se fosse com bordo, isso aqui é falso. No momento, para a gente, superfície é sem bordo. Então, se vocês têm aqui a cinta de Möbius, ela não é orientável, né? Ela não é orientável, mas também não é fechada. No R3 tem esse bordo que não faz parte da superfície. Não dá, quer dizer que quando vocês tentam imaginar uma hiperfície fechada no R3, ela acaba sendo orientável. É uma coisa que, conforme a gente vai tentando situações, vai observando. Isso vai derivando um outro teorema, que vamos tentar provar também completamente, mas se não der o tempo, vou tentar discutir como chegar nele. O teorema 2 diz que a hipótese de orientabilidade do teorema de Jordan-Brouwer não é necessária. Quer dizer que se M dentro do Rm mais 1, né? É uma hiperfície de classe, uma hiperfície fechada, né? Olha, uma hiperfície de classe CK. De novo, K maior ou igual a 2, inclusive aqui poderia ser K maior ou igual a 1, ou até ser 0, mas tudo bem. Uma hiperfície de classe CK que é fechada em Rm mais 1, então M tem que ser orientável. Não dá para botar hiperfícies
fechadas num espaço euclidiano que não sejam orientáveis. Quer dizer que essa cinta de Möbius, ela só pode morar no R3 desse jeito mesmo, com o bordo aí aparecendo. Não dá para botar de maneira fechada no R3. Então, vamos provar o teorema 1 com as hipóteses que estão aqui e já no futuro observar que a hipótese de orientabilidade não é necessária, não. A gente não precisa. Bom, então vamos provar isso na aula de hoje. Então, vou tentar fazer uma série de fatos gerais que vão tentar conduzir a prova desses teoremas, tá? Então, vou botar aqui prova do teorema 1. E eu vou botar uns fatos que às vezes não tem nada a ver com as hipóteses dos teoremas, tá? Então, por exemplo, o fato 1, então uma série de fatos, tá? O fato 1 seria o seguinte: se M é uma hiperfície igualzinho aqui, né? Seja M uma hiperfície de classe CK o K maior ou igual a 2 aqui não é preciso, mas eu vou botar para um pouco alinhar-nos com o teorema, que é fechada em Rm mais 1 e conexa. Então, eu estou botando as hipóteses que estão aqui sem orientabilidade. Nesse momento, nesse fato 1, a gente não precisa disso aqui. Depois a gente vai precisar. No momento não precisamos. Então, estou tirando. Ou seja, M é uma hiperfície de classe CK que é fechada em Rm mais 1 e conexa. Então, o primeiro fato diz o seguinte. Então, complemento Rm mais 1 menos o M tem no máximo duas componentes conexas. Quer dizer que, pelo menos, a discussão original, esse fato 1, pelo menos, diz bem mais coisas sobre a discussão original que a gente tinha aqui, né? Dá a impressão de que o gama aqui poderia ter até mais de duas componentes conexas, né? Poderia ter uma, duas, 5, 10. Pelo menos esse fato 1 diz que ainda a gente não sabe que o complemento tem exatamente duas, mas podemos provar, por enquanto, que tem no máximo duas. Isso é no geral. Tá? Então, vamos provar isso. Para verificar esse fato, seja... Então, tem que ser conexa, né? A uma componente conexa. A prova que eu vou fazer é um pouquinho diferente a do Enlund. A do livro é um pouco mais específica, quer dizer, se concentra nessa situação. Eu sempre tenho a ideia de tentar isolar fatos gerais que conduzam à situação que a gente quer, né? Com a esperança que esses fatos gerais possam ser utilizados em outras situações. Tá bom? Então, para verificar esse fato, seja A uma componente conexa. Deixa eu tentar escrever isso direito. Tentar verificar a coisa. Se A
é uma componente conexa de Rm mais 1 menos o m, então, alguns fatos, algumas observações. A primeira observação é que o bordo, né, a fronteira, sei lá, o bordo é no vazio. Isso aí é meio claro. E está contido em M. Aqui, quando eu falo bordo, estou me referindo ao bordo, a fronteira dele dentro do Rm mais 1, né? O bordo quer dizer os pontos que estão no fecho do A e do complemento, né? Bom, primeiro fica claro que o bordo é no vazio, porque se fosse vazio, quer dizer que a gente estaria fazendo uma... Primeiro, tá, vamos fazer em ordem, né? A é aberto em Rm mais 1. Isso aí é claro porque, como M é fechado, o complemento é aberto e qualquer componente conexa é aberta. Então, o segundo fato é o que eu escrevi. O bordo do A, né, é no vazio. E está contido no M, né? Está contido em M. Então, agora sim, né? Um pouquinho mais pequeno. Claramente no vazio, porque se o bordo fosse vazio, vocês já sabem que os únicos abertos no Rm mais 1 que tem bordo vazio é Rm mais 1 ou vazio. E ele não é nenhum dos dois, o A, né? Não é o Rm mais 1, porque está dentro daqui, e também não é o vazio, porque é uma componente conexa. Então, o bordo é no vazio e está contido no M, porque o bordo, no momento que fica fora de A, porque o A é aberto, no momento que fica fora de A, só pode ficar no M ou numa outra componente, ou nas outras componentes conexas do complemento. Mas as outras componentes conexas do complemento também são abertos. Então, não pode, se são abertos, não pode ter pontos aderentes ao A, né? Portanto, o bordo do A só tem a chance de estar contido no M. Essas são observações simples. Observações não tão simples poderiam ser essas aqui. O bordo do A é aberto em M. Se quiser, a gente pode botar no momento a parte óbvia, né? A parte óbvia é que o bordo de A é fechado em M, né? De fato é fechado. Quer dizer que é fechado no Rm mais 1, né? Portanto, vai ser fechado em qualquer lugar. Em qualquer lugar que ele more, né? Ele mora no M. Então, é fechado em M. E a parte engraçada, quer dizer, a parte boa é essa, né? Que o bordo do A é aberto em M. Então, no momento que é aberto e fechado ao mesmo tempo no M e no vazio, o que vai acontecer de bom é que, como o M é conexo, o bordo tem que ser todo M. Bom, aqui no lugar de fazer uma coisa formal, vou fazer uma coisa bem do desenho, né? De desenho e vocês que completam a demonstração. É bem simples o fato que é aberto. Por quê? Porque vocês têm o M
aqui. E para checar que é aberto, tem que pegar um ponto do bordo. Como o bordo está no M, esse ponto do bordo está aqui. Vamos pegar um X no bordo. Tá certo? Vocês sabem que como M é uma hiperfície de pelo menos classe C1, vocês sabem que tem uma vizinhança em torno de qualquer ponto do M, nesse caso do X. Essa vizinhança é difiomorfa. É como se fosse um quadrado, né? Onde isso aqui é uma horizontal que passa no meio. Isso é uma parametrização clássica de uma superfície dentro do RM, né? Isso aqui seria um quadrado, quer dizer, seria a bola, uma bola quadrada, né? Centrada no zero de raio 1. Seria uma bola de dimensão M mais 1. Isso aqui está com verde, então vou fazer com verde aqui também. Então tem um diffeomorfismo φ dessa bola que vai num aberto. E esse diffeomorfismo φ é especial porque ele manda a horizontal na parte que corresponde com M. Isso é estándar, né, de superfícies. Então, isso aqui é a bola de dimensão M mais 1, centrada no zero. Isso aqui seria uma bola de dimensão M centrada no zero. Vocês já sabem que esse horizontal vai parar, esse aqui é o aberto U, e esse horizontal branca vai parar na parte de U que tem a ver com o M, né? Quer dizer que aqui, essa horizontal branca vai parar no U interseção M. Então, pronto, né? Aqui é bem claro que a parte de cima e a parte de baixo desse cubo, essas partes são conexas. Quer dizer, se X pertence ao bordo do A, nessa vizinhança deve ter algum ponto do A. Por exemplo, X sub 0. Ou Y, desculpa. Y no A. Se vocês olham esse diffeomorfismo, então imediatamente toda essa parte de cima, como é conexa, toda essa parte de cima como é conexa, estaria contida no A. Toda essa parte superior faria parte do A, porque A é componente conexa do complemento e esse pedaço conexo está no complemento. E se toda essa parte superior faz parte do A, todo esse pedacinho de M faria parte da fronteira de A, né? Porque é aderente a uma região do A. Então, todo esse aberto, U interseção M, ele faria automaticamente parte do bordo do A. É bastante claro, né? Fosse que o ponto do A fique de cima ou fique de baixo. Eu sei que nessa vizinhança U tem um ponto do A porque X está no bordo. Eu olho nesse diffeomorfismo se fica acima ou se fica embaixo. Pode ficar aqui, né? Y sub 0. Se fica em cima, então toda essa parte superior, toda essa metade superior do cubo, que é conexo, seria um conexo fora de M, que tem um ponto do A. Portanto, esse conexo está totalmente contido no A, e, portanto, toda essa parte U interseção M seria a parte do bordo, né? Tá certo? Então, esse desenho tem que escrever direitinho, mas fica 100% claro que é correto, né? A conclusão aqui é que o bordo do A é M, né? Pois M é conexo, né? O bordo do A é M, pois M é conexo. Quer dizer que, mesmo que o complemento do RM mais 1 menos o M tivesse 100 componentes conexas, todas essas 100 componentes conexas têm que ter o bordo, como bordo, toda a hiperfície M. Então pronto, né? Acabou o primeiro fato, né? Porque
Então isso aqui eu acho legal porque não tem muito a ver com coisas diferenciáveis, tem a ver com a geometria da superfície, né? O fato principal aqui é a geometria de M, no sentido de que M é um conjunto do plano do Rm mais 1, que ele não é qualquer conjunto do M mais 1, ele tem a propriedade que localmente é como se fosse uma prancha horizontal. E utilizando esse fato, a gente conseguiu uma coisa interessante. Dessa forma, se tomarmos um ponto, né? Tomando um ponto, tomando um ponto, x no M, e vemos que a mesma coisa. Eu tenho aqui o M, vou pegar um ponto qualquer, x, e faço a mesma coisa, né? Pego o aberto que peguei faz uns segundos, faz uns minutos, tá aí o aberto. Isso aqui é, eu esqueci, né, de desenhar lá. O importante disso aqui é que é conexo, né? Isso aqui é conexo. Então aqui é a mesma coisa. A parte de cima, de novo, esse aberto não é qualquer coisa, né? Um aberto que vem desse difeomorfismo, né? Desse difeomorfismo especial, né? Difio CK. Isso é clássico na teoria das superfícies, né? As superfícies têm essa propriedade local, né? Então, por isso que desenho isso aqui um pouquinho paralelo até. Então, isso aqui de cima está fora de M, né? Essa parte aqui de cima, que corresponde ao difeomorfismo, está fora de M e é conexo. E essa parte de baixo também está fora de M e é conexo. Se estão fora de M e são conexas, quer dizer que elas devem estar contidas em alguma componente conexa. Por exemplo, essa aqui, vamos dizer que está contida na componente conexa A, e essa aqui na componente conexa B, né? Pode até acontecer que A e B sejam a mesma componente, mas a gente não tem garantia disso. Só sei que a parte de cima fica numa componente A e a parte de baixo fica numa componente B e não sei mais. O que fica claro é que, portanto, se C é uma componente conexa qualquer de Rm mais 1 menos o M, então C é igual a A ou B, né? Por quê? Porque a gente já sabe que o bordo de qualquer componente conexa tem que ser o M. Então você tem que tentar entrar aqui. Você tem que tentar chegar aqui perto, né? Tentar botar assim. Aqui deveria, em algum lugar, deveria ter um ponto do C. Ponto Y do C. Mas, seja que esteja em cima ou esteja embaixo, vai fazer que essa componente seja igual a A ou igual a B. Pronto. Então, no geral, é isso. No geral, a gente sabe que o pior que pode fazer um desenho desses é deixar duas componentes, pelo menos. Isso é bastante bom. Tá certo? Então, essa parte eu queria deixar claro que é geometria, topologia mesmo, não tem nada a ver com teoremas sofisticados como vizinhança tubular ou partições da unidade. É bem na marra, bem na mão. Desculpa. Então, esse é o fato 1. A gente já sabe que
a gente já sabe que o complemento tem no máximo duas componentes. Para o fato 2, vamos ter que pegar agora sim uma vizinhança tubular em torno do M. Tá bom? Vai ser importante isso. Seja agora V, eu chamo assim, né? Uma vizinhança tubular de M no ambiente, né, em Rm mais 1, de raio epsilon, por exemplo, sei lá, o delta. Isso aí não interessa muito, né? Já sabe que esse raio aqui é pequeno, não pode ser qualquer coisa, mas que existe, né? A gente já tem um raio onde a vizinhança funciona. Então aqui tem o M e tem por aí a vizinhança tubular, né? Ela não tem que ser perfeita. Ela só tem que ser uma vizinhança mesmo, tubular. Isso aqui eu vejo. Então tem aqui o ponto X. E esse aqui, essa normal aqui, seria o epsilon de x, né? Pronto. O V é um aberto, né? Não tem nenhum problema. Observe que, como o M é fechado em V, fica claro que M é fechado em B, né? Está feito, segundo o teorema da vizinhança tubular da aula passada, ele está feito dos centros. Então, quando a gente tem um monte de discos aos centros, fica aberto, né? Você vê que como M é fechado em B, podemos, e V também é conexo, né? Fechado em B. E V é conexo. O M é fechado em B, já diz por quê, isso é geral. E o V é conexo porque o M é conexo, né? Então tem um monte de discos verticais que estão todos eles, os discos verticais são conexos, e eles estão todos unidos por uma horizontal que é conexa. Então pronto, né? Eles conseguem ser conexos, né? A viagem é através do M e depois através das verticais, para juntar dois pontos. Então você vê que como M é fechado em B e V é conexo, então, de modo análogo, ao fato 1, temos que V menos M tem no máximo duas componentes conexas. A mesma coisa aqui no mesma coisa que no caso do RM mais 1. A gente, a única coisa que usou no fato 1, usou que o RM mais 1 é conexo para garantir que o bordo do A está contido no M. Foi? Não, para garantir que é no vazio, né? Porque, para garantir que é no vazio, a gente precisa que o RM mais 1 é conexo. Então, a mesma coisa com o V sendo conexo. E para garantir que isso aqui é aberto,
a componente conexa é aberto, simplesmente é porque esse complemento é aberto, né? E para isso preciso que o M seja fechado em B. Depois, tudo demais é igualzinho. Porque isso aqui é um aberto, então essa vizinhança aqui, U, a gente faz ela pequena para ficar dentro do V e não tem nenhum problema. Então é a mesma coisa. Então aqui a vizinhança tubular vai entrar na jogada, né? Vamos ver como ela entra. Pronto. Então o fato 2. Vou tentar botar hipóteses gerais, tá? Isso aqui, essas aqui são as hipóteses gerais. E o fato 1 seria esse. Tá bom? A hipótese geral em todos os fatos vai ser essa, né? Seja M uma hiperfície de classe CK que é fechada e conexa. No momento, ela não é orientável, só fechada e conexa. Então, a partir dessa hipótese, temos o fato 1, que já verifiquei. O complemento tem no máximo 2 componentes. E agora o fato 2 é que M é orientável. Vou escrever um pouquinho mais pequeno. M é orientável. Se somente se o complemento do M no V não é conexo. De fato, com a observação que acabei de botar aqui, não ser conexo é a mesma coisa que quer dizer que tem exatamente 2 componentes conexas, né? Mas vamos escrever isso aqui. Fato 2, que vai tentar ajudar no teorema do Jordan-Brouwer, quer dizer, aqui que vai entrar o teorema do Jordan-Brouwer, no fato 2, né? A hipótese de orientabilidade. Depois temos que tirar, vamos ver. Mas, de momento, a parte crucial da hipótese é essa. Se M é orientável, ser orientável é a mesma coisa que dizer que quando a gente tira da vizinhança tubular, a superfície da sua própria vizinhança tubular, ela fica dividida em 2 componentes. É meio claro, né? Se vocês têm um plano no R3 e fazem a vizinhança tubular, tiram o meio, ficam 2 peças. Então, para verificar isso, para verificar esse fato, lembramos que existe um diffeomorfismo entre um aberto do M vezes 0 no fibrado normal e o V, né? Lembramos que existe, que é a aplicação suma, né? Suma, esse que vai do fibrado normal do M aqui seria Rm mais 1, né? O ambiente tem dimensão Rm mais 1, né? Que manda o XV no X mais V. Isso aí é um diffeomorfismo de classe CK menos 1, né? Ele tira um grau de diferenciabilidade do objeto, né? Entre o era o conjunto de todos os XV no ambiente, né? Rm mais 1 vezes Rm mais 1. Tal que o X está no M e X está no M, V é normal a M no X. E a norma do V é menor que o raio, né, no ponto. Esse era o aberto no fibrado normal. E a vizinhança tubular V, né? É um diffeomorfismo entre U e a vizinhança tubular V.
Então vamos tentar, em lugar de olhar para a vizinhança tubular, vamos tentar olhar nesse aberto aqui um pouquinho mais ordenado, né? Porque tem o M vezes 0, aí tem vetores em cima. Esse aberto ele é bem mais ordenado. Aberto no fibrado normal. Então vamos fazer que nem no fato 1. Vamos fazer algumas observações pequenininhas para chegar na conclusão. Então a primeira observação é que esse aberto que a gente pega para a vizinhança tubular, de fato é homeomorfo a todo o fibrado normal. Bom, só para terminar aqui a frase, é um dimorfismo de classe CK-1 entre U e a vizinhança tubular M, que faz corresponder, né? Corresponder M vezes 0, né? M vezes 0 que está dentro do U, né? M vezes 0 está dentro do fibrado normal, do U, etc., com M, né? É importante saber nas correspondências quem vai parar com quem, né? Tá bom? Primeira observação é que esse aberto, topologicamente falando, igualzinho a todo fibrado normal. De fato é difiomorfo, mas com o homeomorfismo está tudo bem. E é clássico, né? A ideia é bem clássica, né? Eu vou tentar construir aqui H, que vai da onde que convém. Vamos se fazer nesse sentido. Para U. A ideia é bem clara, né? Você tem em cima de cada ponto um RM. E você tem que mandar um R1, desculpa, né? Uma reta, né? Porque M é uma hiperfície. M é uma hiperfície. Bom, até no geral vale. Você tem um espaço vetorial e você quer mandar esse espaço vetorial todo numa bola, fixando o ponto X, né? Aqui não tem muito o que fazer, né? O X vai parar no X, né? Geometricamente falando, o que eu vou fazer é esticar, né, esses raios para eles darem infinito. Simplesmente esticar esses raios para eles darem infinito. Então é que nem aquele homeomorfismo clássico entre o intervalo menos 1,1 e o R, que era nesse estilo, se eu não me engano, né? Quando a gente faz um homeomorfismo entre o R e o intervalo menos 1, 1, é mandar o X é mandar o X no X sobre 1 mais X, não é o inverso. Acho que nessa ordem é melhor. No 0 ou 1, né? Deixa eu ver. Tem um homeomorfismo clássico, né? Que é esse aqui. Esse aqui. 1 mais valor absoluto de X. Aqui seria a norma, né? Então aqui o vetor é o V, né? Então ficaria, e tem que ajustar o raio. Então tem que ser epsilon x vezes o vetor V sobre 1 mais a norma do V. Quando a norma do V é grande, é bem grande, isso aqui vai para 1, né? Em norma. Então, vezes o E de x fica com a norma correta, né? E de x. O inverso desse aí é também simples, né? Só para ficar claro que é um homeomorfismo e não enganar vocês.
ele ficaria x, outro vetor, já gastei a letra V, U, aqui ficaria x vezes... primeiro tem que dividir e depois fazer a conta, né? Eu deixo isso com vocês. O homeomorfismo é esse, é bem clarinho. E é contínuo porque isso aqui é contínuo e a multiplicação de coisas contínuas, né? Falo homeomorfo porque essa norma ela tem o problema de não ser derivável no zero, né? Só por isso. Mas eu acho que tirando aqui norma ao quadrado deveria funcionar mais. Prefiro não arriscar. Deixa ali. O bom disso é que uma boa observação é que esse homeomorfismo ele modifica as coisas verticalmente, horizontalmente ele deixa tudo igual, né? Horizontalmente ele manda x0 no x0. A variação é vertical e portanto o m vezes 0 continua se correspondendo com o m vezes 0, né? Mas tudo bem, isso aí já fica com isso aqui. Então esse é o primeiro fato simples. O segundo fato simples dois é que se M é orientável, então o fibrado normal é difiomorfo a M vezes R. E um difiomorfismo bem simples também. Desculpa. Se M é orientável, então o fibrado normal é difiomorfo M vezes R. Isso aí também é simples. Para isso, basta considerar eta, não sei se chama eta, de M para o Rm mais 1, campo normal de classe CK-1, né? Um campo de classe CK-1 de vetores normais unitários e a gente sabe que tem isso quando é orientável, né? Como é uma hiperfície orientável, a gente sabe que tem esse campo, né? E fazer uma outra letra, sei lá, Φ, não, botar aqui H1 e aqui H2. Fazer isso aqui no outro requadro. Aqui viria M vezes R no TM ortogonal. E também fica fácil. Tem um X, dessa vez tem um X e o número lambda. Então a correspondência tem que dar um carinha do normal. Então aí não pode ser outra coisa que lambda vezes o vetor normal no ponto, né? De novo, ele é de classe CK-1, porque o eta o é. O inverso também é meio simples, né? Aqui
Aqui eu escrevo um pouquinho mais simples. O inverso aqui seria V, dividir, né? Como o V, como o fibrado normal é um fibrado de dimensão 1, né? Porque é uma hiperfície, o V tem que ser o múltiplo do vetor normal. Então tem que tirar esse múltiplo. Entre aspas, uma divisão, né? Para tirar o múltiplo é simplesmente fazer o produto interno, né? Que eu escrevo desse jeito. Aí tem o múltiplo, né? Aí tem o fator, né? Então, o H2, nesse sentido, vai desse jeito. No sentido contrário, vai assim. E ele é um difeomorfismo de classe CK-1, né? Isso aqui é um dífio de classe CK-1. Esse seria o fato 2. Com o fato 1 e o fato 2, bom, até só para ressaltar, né? Esses difeomorfismos, de novo, esse H2 só faz uma perturbação vertical. Na horizontal, fica tudo quieto. O X0 continua indo parar no X0, né? Então, com o fato 1 e o fato 2, desculpa, com a observação 1 e 2, a gente já tem uma parte do fato 2, né? Se M é orientável, o que acontece? O V menos M, ele é homeomorfo a U menos M vezes o zero, certo? V menos M é homeomorfo a U menos vezes M vezes o zero. E U menos M vezes o zero é homeomorfo ao TM ortogonal menos M vezes o zero, que seria o AM vezes R menos o zero. Menos M vezes zero. Então tem duas peças. Eu vou escrever isso no final. Mas vocês já vão vendo que a observação 1 e 2 juntas já tem um pedaço do que a gente quer. Deixa eu fazer a observação 3 e eu faço uma pequena parada para vocês esticarem as pernas, tomar água. Mas observação 3, então seria um pouquinho para completar a recíproca, né? Se seria desse tipo, né? Vamos escrever rapidinho o que eu disse. Dessa forma, né? Dessa forma. Se M é orientável, então esse símbolo que eu vou escrever aqui significa homeomorfismo, tá? Esse aqui é homeomorfismo, tá? Pra gente. Então isso aqui é homeomorfo a U menos M vezes zero. Isso aqui é pela vizinhança tubular. A vizinhança tubular diz isso. Isso aqui fica TM ortogonal menos M vezes zero. Isso aqui é graças ao fato, à observação 1. E depois tem a observação 2, que diz que TM ortogonal menos M vezes o zero é igual ao M vezes R menos M vezes o zero, né? Isso aqui é igual a M vezes R menos zero, né? Que tem duas componentes, né? Então pronto, se M é orientável, o complemento na vizinhança tubular tem duas componentes. E a recíproca, quer dizer, por outro lado,
V menos M não é conexo, então V menos M é orientável, pois aqui eu vou desenhar de novo, mas com o desenho vai ficar claríssimo que, vai ficar bem claro que, aqui é M, né? Desculpa. Com o desenho vai ficar bem claro a ideia e depois é só escrever direitinho, né? A gente já sabe o seguinte, né? Tem aqui o M, tem aqui o V, a vizinhança tubular. E agora, como, quer dizer, partindo da hipótese que o V menos M não é conexo, a gente já sabe que quando não é conexo, deveria ter exatamente duas componentes. Então, só seguindo no desenho, né? Uma delas eu chamo A e outra delas eu chamo B. Então, aí a orientabilidade fica bem... vou tentar distinguir. Então, a de cima a gente pode chamar a de cima entre aspas, né? Isso aqui é um desenho, né? Uma das componentes a gente chama A e a outra a gente chama V. Porque a gente sabe que se não é conexo, tem duas. E então, pronto. A orientabilidade intuitivamente de uma hiperfície é dar um lado para M olhar. Olhar e dizer, isso aqui é cima, isso aqui é a parte de cima, isso aqui é a parte de baixo. Então, aqui fica claro, né? Uma orientação clara seria dizer para M, A é para cima e B é para baixo. E como é que eu faço isso formalmente? Dizendo o seguinte, né? Um vetor normal, num ponto X qualquer, é positivo se ele aponta para o A, né? E é negativo se aponta para o B. Então, esse aqui, esse vetor, porque em torno de um ponto qualquer, como em uma hiperfície, tem dois vetores unitários. Eu simplesmente tenho que dizer qual deles é positivo e qual deles é negativo. Eu digo que o positivo é aquele que olha para o A. Olhar para A significa várias coisas, né? Significa que se o caminho nessa direção tangente nesse seu normal, eu vou parar no A, ou formalmente, se quiserem olhar isso de um jeito formal, vocês pegam essa vizinhança U, que a gente pegou no fato 1, e significa que na correspondência que tem com esse quadrado, significa que a última coordenada dele é positiva. Desculpa, significa que, bom, eu pego qualquer um difeomorfismo que tem essa estrutura, né? Então, uma das duas partes vai ficar no A e uma vai ficar no B. Porque isso aqui conecta isso aqui também e tem duas. Tem que se repartir, né? Não pode ser A ou A. A gente já discutiu isso. O B tem que ir parar numa das duas e o A tem que ir parar numa das duas e são disjuntos e os dois cobrem tudo. Então, o A fica aqui e o B fica aqui. Então, ser positivo nesse caso significa que o vetor normal aqui olha para o que dizer, tem coordenada positiva. Se esse difeomorfismo tivesse enviado o A embaixo, seria olhar para baixo. Então, isso aí fica claro que define um campo normal de vetores, né? Porque localmente já tem o campo, e se eu pego outra vizinhança onde tem esse difeomorfismo, olhar para o mesmo lado vai fazer com que o campo coincida. Se os dois, numa interseção, os dois olham para o mesmo lado, significa que são o mesmo vetor. Certo? Aqui ficou de fora, né? Devia ficar no meio. E então, pronto, com essa ideia, a gente consegue definir um campo normal, né? Que iria eta de x.
se V menos M não é conexo, se tem duas componentes, M fica orientável. Quer dizer, foi importante saber que se não é conexo, tem duas componentes. Porque se tivesse três, aí eu não sei onde olhar, né? Quer dizer que foi importante o fator 1. Tá bom? Então, eu acho bom fazer uma parada de só 5 minutos, assim, vamos pegar uma aguinha, esticar as pernas e a gente continua, tá? Mais 5 minutinhos, tá? Beleza. E, perfeito. Agora só falta um fato final para poder fechar grande parte dos dois teoremas que temos nos planteado no início. Uma coisa que vocês poderiam observar é que para o fato 2, em concreto, se quiserem, podem até... o fato 2 é completamente independente, quer dizer, sob essa forma, não. Sob essa forma que está aqui é bastante útil para os teoremas que quisermos fazer. Se quiserem escrever o fato 2 de uma forma independente, o fato 1, para não depender do fato 1, poderia ser assim, né? Tem duas componentes conexas. Quer dizer, aqui não pode falar de conexo, não conexo, tem exatamente duas, né? O método igual. Eu queria um pouco, quer dizer, eu estou fazendo isso porque eu queria fazer esses fatos independentes uns com os outros. Eu queria que vocês vissem que os teoremas, muitas vezes, é simplesmente juntar várias coisas que a gente vai conseguindo no caminho, né? A gente tem uma coisa, tem outra coisa, a gente combina essas coisas direito e chega a uma conclusão. Então eu queria melhor botar esse enunciado para fazer o fato 2 independente do fato 1. Esse fato 2 que está aqui é um pouquinho mais fraco, né? Porque ele diz que se M é orientável, o complemento tem duas. E se não é orientável, o complemento não tem duas, mas pode ter 3, 5, 8, né? Só aí, vocês combinando com o fato 1, chegam à conclusão de que se M é orientável, o complemento é conexo, né? Mas tudo bem, queria deixar essa apresentação bem independente. E para fechar, o fato 3, que é o último, com isso fecha tudo. Uma boa pergunta é por que a gente pegou a vizinhança tubular. Bom, a resposta é bem simples, né? A vizinhança tubular, como eu falei na aula passada, ela tem, geometricamente falando, ela está bem alinhada em relação ao M, né? Ela praticamente tem a cara do M vezes uma vertical. Então, essa geometria particular dessa vizinhança tubular permite fazer um monte de coisas, como essas equivalências topológicas aqui, né? Eu não poderia conseguir isso com o complemento do M, né? Eu não posso fazer isso aqui com o RM mais 1 menos o M. Não tem estrutura para fazer isso. Só tem estrutura com o V. Então, com o V, a gente tem como uma espécie de Jordan-Brauer, né? Esse é o Jordan-Brauer para a vizinhança tubular. Agora, temos que tentar transferir essa informação para todo o ambiente. Então, o fato 3, ele faz isso, né? O fato 3 diz que Rm mais 1 menos o M é conexo. Bom, não vai ser no final, né? Mas tudo bem. Se somente se o V menos M é conexo. Com isso fica bem claro, pelo menos fecha a primeira parte do teorema de Jordan-Brauer, né? Se M é uma hiperfície orientável, fechada e conexa, então o V menos M vai ter duas componentes conexas, graças ao fato 2, e graças ao fato 3,
graças ao fato 3, o RM mais 1 menos o M não seria conexo, e aplicando o fato 1, deveria ter exatamente 2. Tudo bem? Perfeito. E para fazer o fato 3, aqui eu vou mostrar um jeito de fazer bem legal. Deixa eu pensar se é melhor fazer nesse caso concreto ou no geral, mas vamos ver. Eu vou botar melhor um lema geral, é sempre bom botar as coisas no geral. Tem um lado aqui que é fácil. Desculpa. O lado que é fácil é o lado de volta, né? Da volta. Se V menos M é conexo, claramente, temos que RM mais 1 menos o M também é conexo. Isso aí é meio simples. De novo, a ideia é bem clara, vou desenhar, vocês escrevem, mas não tem quase nada que escrever. Aqui tem o V. E eu tenho que juntar, para provar que o RM mais 1 menos M é conexo, eu tenho que pegar 2 pontos do RM mais 1 menos o M, né? Tem que pegar o P no RM mais 1 menos o M, certo? Com outro ponto Q no RM mais 1 menos o M. Vou tentar fazer o jeito mais geométrico. Tem um jeito, nessa volta tem um jeito parecido com o que eu vou fazer na ida, mas prefiro fazer esse mais geométrico. Esse P, no geral, pertence a uma componente conexa, certo? Uma componente conexa desse complemento. E vocês já sabem que as componentes conexas têm como bordo o M. Quer dizer que viajando na componente conexa que tem o P, a gente chega num pontinho P', né? Dentro do V, né? Bem perto do M, se fica bem perto do M, então estamos na vizinhança tubular. Na mesma componente conexa do P. Por quê? Porque a componente conexa chega tão perto do M quanto quisermos. A gente já verificou isso no fato 1. É a mesma coisa com o Q, né? Pode até ser que esteja na mesma componente conexa de cara, mas a gente não sabe isso ainda. Então tem que fazer como estamos fazendo, né? Então o Q, ele está na própria componente conexa dele, e a componente conexa chega tão perto do M quanto a gente quiser, né? Quanto a gente quer. Que linha. E eles estão no V menos M, né? No M não estão, né? E a componente conexa fica fora disso, né? Então pronto, né? Eles dois, eles se juntam por uma curva sob a hipótese que o V menos M é conexo, né? Então tem uma curva aqui, né? Pá. Tá certo? Então a volta não tem muita... Bom, com a volta a gente já provou... Não provou nada ainda, né? É com a ida que a gente prova Jordan Brauer, né? Mas só queria deixar claro. De fato, o fato 3 pode se generalizar e dizer que o número de componentes conexas dos dois é o mesmo. Mas tudo bem, vamos ver essa versão. E agora a ida, né? Se M mais 1 é conexo, menos o M é conexo, essa é a ida, né? A hipótese que o RM mais 1 é conexo. E para isso vamos verificar um lema geral, que eu gosto. Eu não vou botar a versão mais geral dele, é uma versão aqui adequada.
Para a ida, vamos checar esse lema. É bem bonito. Só para o contexto que a gente quer. Sejam U e V abertos, conexos, de Rn, e tais que a reunião deles é todo Rn. Então a interseção é conexa. Fica claro que com esse lema a gente acabou, né? Porque quem faria o papel do U, o Rm mais 1 menos o M. E quem faria o papel do V, o V. Então ambos são conexos, o V é conexo porque o M é conexo, isso aqui seria conexo por hipótese. Então a interseção V menos M seria conexa. Certo? Então esse é um bom jeito de transferir informação de um lado para o outro. E esse aqui é um lema bem simples, né? Ele diz que se você tenta decompor o Rn como a reunião de dois conexos, eles têm a obrigação de ter interseção conexa. Pronto, é o único que diz esse lema. Bem simples, bem bonito. Se tem o Rn como a reunião de dois conexos, tenta botar de qualquer jeito como a reunião de dois conexos, a interseção acaba sendo conexa. Ele é um lema que parece um lema de análise real, né? No sentido de a gente poderia tentar fazer com abertos, fechados, caminhos, coisas do tipo, mas curiosamente a prova dele vai na linha do curso que a gente está fazendo. Vai na linha de aplicar partições da unidade, formas diferenciais, vamos ver. Então a prova desse lema, fica claro que com esse lema fechou tudo, né? Vamos verificar que toda função localmente constante é um pouco ortodoxo o método para verificar que conexo esse negócio. Para verificar que U interseção V é conexo, vamos verificar que toda função localmente constante nesse aberto é de fato constante. Isso aí que vamos verificar. É um pouquinho estranho, né? Quer dizer, a primeira vez que a gente vê essas coisas, acha estranho, né? Quer dizer, por que a gente não tenta fazer uma curva para juntar dois pontos na interseção? É uma boa pergunta. Mas essa prova vai nessa linha. Vamos verificar que toda função localmente constante f é de fato constante. Então vamos fazer uns passinhos que nem nos outros fatos. Primeiro passinho, seja então, né? Dado f, seja então f localmente constante, né? Tem um preço, digamos, um preço a pagar quando a gente divide uma prova em fatos gerais e tenta combinar eles, né? A prova pode até parecer um pouquinho maior, se vocês veem o livro se concentra no caso concreto que vai trabalhar e chega no resultado. Mas o bom de ter fatos isolados é que você depois pode encaixar eles nos outros contextos, outras situações, adaptá-los, né? Isso que eu acho bom. Então, seja então f de U interseção V no R localmente constante. Então, a primeira observação é existem funções f sub U definida sobre U e f sub V definida sobre o V de classe sem infinito,
tais que a diferença delas é a f da interseção. Essa primeira observação, ela vale no geral, quer dizer, a f não precisa ser localmente constante aqui. O que eu estou dizendo é que toda função definida na interseção, toda função de classe sem infinito definida na interseção, pode ser vista como uma diferença de duas funções de classe sem infinito. Uma completamente definida no U e outra completamente definida no V. Vocês podem se perguntar para que isso vai ser útil, mas já vamos ver. Aqui eu vou contar como o fator 1 é feito, mas é bem simples. Basta tomar a partição da unidade Rho sub U, eu chamo Rho, não sei como chama o livro, acho que chama Φ, né? Ah, tudo bem. Deixa eu ver rapidinho. Ah, Xi, né? Chama Xi. Xi sub U, Xi sub V. Partição da unidade associada à cobertura UV de Rn, né? Isso aqui é uma cobertura aberta do Rn, e vocês já sabem que toda cobertura aberta do Rn tem associado uma partição da unidade, é uma cobertura bastante simples. Então, vocês já sabem as propriedades do Xi sub U e Xi sub V, né? O Xi sub U e Xi sub V, ambas são funções de classe sem infinito no Rn, porque o N é uma superfície de classe sem infinito. O suporte de Xi sub U está no U, o suporte de Xi sub V está no V, e a soma das duas é 1. A parte de a condição de finitude local aqui não tem muita graça, porque são dois abertos só, né? Então, basta tomar a partição da unidade associada à cobertura que está aqui e definir. Deixa eu ver, seria, para fechar bonito, deveria ser assim, né? F sub U. Definir aqui, né? Desculpa. F sub U de x deveria ser igual a... deixa eu ver rapidinho. Isso aqui sempre é o inverso, né? X pertence à interseção B, né? E 0, x pertence ao U menos o V. Eu vou checar, tá? Às vezes os índices é meio um pouquinho chato a ajeitar. Eu vou fazer isso agora, só um segundo. Vou escrever as funções e checar. Bom, elas estão bem definidas, né? Não tem muito problema. Quando estão na interseção, esse produto tem sentido.
Então, o que interessa é FU e FV são de classe sem infinito. Check. E por quê? Porque FDU é sem infinito nesse aberto pequenininho U interseção B. Esse aberto pequenininho são sem infinito. E o FU é igual a zero em U menos o suporte de E sub V. Deixa eu ver se isso aí está certo. Se tem sentido até. Bom, ela está bem definida, a regra não tem a regra está bem marcada em cada região disjunta, ela nesse aberto é infinito, e fora do suporte do V, ela é zero, né? Porque, por exemplo, aqui é zero, a única parte fora do suporte do V que interessa é essa parte. E nessa parte, fora do suporte do V, isso vale zero. Então, pois, né? Aqui é pois, né? E a mesma coisa com o FV, né? FV igual a zero em V menos suporte de CIU. Então, pronto, né? Vocês podem reparar que o FU, o domínio U está sendo separado em dois abertos. Esse é um dos abertos e esse é outro dos abertos. E em cada aberto, o FU é de classe sem infinito. Né? Porque aqui é um produto de funções sem infinito e aqui é constante num aberto. E a mesma coisa com o V. Certo? O V nesse aberto é sem infinito, nesse aberto também, e esses dois abertos cobrem o V. Então é sem infinito. Tudo bem? Né? Perfeito. E o outro também é claro, né? F de U menos F de V é igual a F em U interseção V, né? É só restar, né? EV menos CU é EV mais CU, 1. Agora, qual a graça de ter construído essas funções? A gente vê no passo 2. A forma ômega é dada por ômega de x igual diferencial de f sub u em x, quando x está no u, e diferencial de f sub v no x, quando x está no v, está bem definida e é fechada, né? Está bem definida e é fechada. Quando eu boto está bem definida, é porque essa definição que está aqui escrita, ela tem a chance de ter alguma contradição, por exemplo, em pontos que correspondem às duas regras de correspondência. Então, pontos que correspondem a U tem essa regra, pontos que correspondem ao V tem essa regra, e um ponto que corresponde às duas regiões simultaneamente, essas duas coisas são iguais, né? FU menos FV é igual a F em U interseção V. Aqui,
aqui é a única parte onde vai importar que o f é localmente constante, né? Porque se eu faço o diferencial de FU menos diferencial de FV, ficaria igual ao zero, né? Diferencial do F igual ao zero, né? Em U interseção V. Portanto, ômega está bem definida. Quer dizer que na interseção, a qualquer das duas definições conduz a mesma resposta, né? Então não tem problema. E outro fato é que ômega é fechada, pois é localmente exata, né? Perfeito, né? Observem que, perfeito, então é localmente exata, né? No U tem antiderivada, no V também, portanto é fechada. E acabou, né? O 3 para fechar, né? Para concluir. Para concluir, sendo o RN simplesmente conexo, existe alfa, F, e já gastei a letra G, né? G, uma função que vai do Rn para o R, de classe sem infinito. Tá o quê? Diferencial do G é ômega. É interessante observar que a gente parece ter se desviado do assunto, né? A gente queria interseção que seja conexa e a gente fez umas modificações da F, umas modificações estranhas, gerou duas funções estranhas. Com essas duas funções estranhas, gerou uma forma fechada e depois dessa forma a gente conseguiu uma primitiva. E a gente diz, espera aí, onde que eu estou? Mas essa primitiva é a que contém toda a chave do assunto, né? Daqui, DDG menos DDF, U. Desculpa. Importante que G é global. G é uma coisa, quer dizer, a informação global, a informação do RN é essa aqui, né? O ambiente está participando dessa forma. De momento, tudo tinha a ver, de momento, toda a informação era local. Tinha a ver com o U, com o V, com a interseção. Com essa informação local, a gente definiu um objeto global. Um objeto no RN. Observem que a gente pegou esses objetos locais, os desintegrou e pegou um objeto global e voltou a integrar eles, né? Hoje é a integração deles de novo. É aquela história que eu falei que na superfície a gente desintegra os objetos, trabalha num contexto mais simples e depois volta a integrar, né? Então, daqui, isso aqui é DDG menos DDFU, dá zero, né? Em U. Então, dá zero, né? É ômega menos ômega, né? Ômega menos ômega, zero em U. Então, G, FU menos G, tá? Mais fácil. FU menos G é constante em U. E a mesma coisa com o FV, né? A vantagem do G é que é global. Então, ele tem a ver tanto com o U como com o V, né? O G é global. Então, aqui é a mesma coisa, né? Em V, então, FV menos G é constante em V. Aqui eu estou usando as hipóteses que U e V são conexos. Até agora eu não tinha usado, né? É o único momento aqui que eu estou usando que U e V são conexos. Porque tem uma função localmente constante, ela vira constante. E então,
F seria igual a essa diferença, né? Igual constante em U interseção UV. Acabou. É um pouquinho complicado começar a observar onde que a geometria entrou, as hipóteses entraram, a gente definiu funções, formas e depois teve um processo de integração mágico que resolveu o problema, né? Mas aí que está a chave, né? A chave é um pouquinho desintegrar e voltar a integrar o objeto de maneira global, né? Espero que tenha ficado claro. E aí acabou, né? O teorema 1, que é o teorema de Jordan, é simplesmente a união desses três fatos, né? A ida aqui é importante, né? O teorema de Jordan é isso, né? Então, a prova do teorema 1. Agora, é simplesmente querer fazer um Lego, né? Juntar blocos, né? O primeiro fato seria esse, né? M orientável, né? M fechada. Hiperfície. Bom, aqui já tem a dimensão, né? Fechada, conexa e orientável. Então, o fato 1 diz que, o fato 2 diz que V menos M tem duas componentes conexas, né? Tem duas componentes conexas, tá certo? Isso diz o fato 2, né? Já apaguei, mas graças à orientabilidade, e aqui é fechada, né? Orientabilidade só. Depois tem o fato 3, que se isso aqui não é conexo, então o fato 3 diz que Rm mais 1 menos M não é conexo. E finalmente, isso aí tem que completar com o fato 1, né? Se não é conexo, tem duas. Então, a gente provou o teorema de Jordan-Brauer e o único fato que a gente usou na diferenciabilidade do M é que o M admita uma vizinhança tubular. Fora isso, não tem mais nada, né? E a gente sabe que para ter vizinhança tubular, a M tem que ter classe C2, pelo menos. Então, no livro do Eno tem uma técnica que ele precisa pegar uma derivada a mais, e por isso que na prova dele aparece de classe C3, mas desse jeito a gente ganhou uma classe superior, né? C2. De fato, como eu falei, vale para C1 e até C0, mas isso aqui é uma porta, isso aqui abre uma porta para uma série de... Isso aqui é o empurrãozinho inicial de uma série de técnicas que a gente aprende depois um curso de topologia algébrica. E essa série de técnicas que permite obter esse tipo de coisas chama cohomologia de Derham. Vocês podem procurar referências disso. Mas é uma maquinária que a gente constrói em cima da álgebra das formas fechadas, formas exatas e como isso influi na geometria e topologia das coisas. Tudo bem? E agora, para o teorema 2, eu não vou fazer a prova que está no livro. Eu queria contar uma outra... queria abrir uma outra porta para vocês checarem, darem uma olhada
uma pequena pesquisa em livros e contar como conseguir, né? Fica claro que sem esse teorema, fica claro que a verdadeira força do teorema de Jordan-Brouwer seria sem essa hipótese, né? Quer dizer, eu não tenho que ficar checando que uma hiperfície no RM é orientável para poder concluir o que a gente tem que concluir. Seria bom só ter a hiperfície e pronto, né? Isso que diz o teorema 2. Se a gente tem uma hiperfície fechada, né? A gente quer que o complementar tenha exatamente duas. Pelo menos, a gente já fez isso, né? Pelo menos pelo fato 1. Então, Rm mais 1 menos o M tem uma ou duas componentes conexas. Então, pelo menos o universo de opções ficou bem encolhido, né? Quer dizer, a gente poderia tentar supondo que se supormos que Rm mais 1 menos M é conexo, a gente poderia tentar chegar a uma contradição, né? Mas o fato 1 já diz bastante, quer dizer, porque se a gente tenta fazer por contradição, tá, a gente quer provar que o complemento tem duas componentes. Se a gente tenta contradizer isso aí, tem muitas chances, né? Tem 1, 5, 10, 80. Pelo menos o fato 1 diz que a contradição, fazendo por contradição, já dá uma base forte onde começar. Então aqui eu vou contar uma historinha, né? Como é que a prova do Elon é bonita demais. Ele tenta fazer uma ideia de integração através de informações locais por uma cobertura de abertos. Mas queria contar um pouco a origem de tudo isso, né? Então tem aqui o M. Se o complementar fosse conexo, a gente toma aqui um X, toma um pequeno vetor normal dentro da vizinhança tubular, por exemplo. E aqui tem dois pontos, P e Q, né? P e Q. Se o complementar é conexo, então a gente pode fazer uma curva partindo do P, chegando no Q sem cortar o M, né? A gente pode fazer uma curva aqui. É uma curva fechada, né? Podemos chamar gama. A gente pode fazer isso graças à hipótese que o complementar é conexo. Aí acontece algo que é estranho no RM. Vou tentar desenhar a hiperfície dessa vez, como que é, né? Uma coisa de maior dimensão. Está aqui o X. Aqui o segmento. Vou tentar desenhar um pouquinho mais desse lado. Isso aqui vem por trás, né? Aqui o P, aqui o Q, isso aqui o M. E a curva, o M é fechado, né? Isso aqui deveria continuar, né? Mas tudo bem. Como se fosse um plano, uma coisa que continua.
Então, tem uma curva uma curva fechada, que ela corta a superfície numa vez só. É uma curva que corta a superfície numa vez só. Aí isso aí é um pouco estranho, se vocês tentam ver isso, vocês da faculdade, por exemplo, quando tem essas coisas de fluxos de campos elétricos, magnéticos, vocês têm esses princípios de Gauss, que vocês têm que diz que o fluxo que está entrando é igual ao fluxo que está saindo. Então, se vocês tentam pensar desse jeito aqui, como gama sendo um desses fluxos, aqui essa curva gama só está indo uma vez só, né? Está passando pelo M uma vez só. Deveria passar de novo. Quer dizer, estou falando, só estou contando intuição, né? Não estou fazendo uma coisa formal. Mas se, entre aspas, ela está entrando, deveria ter algum lugar onde ela sair. Mas não tem, né? Porque essa curva gama é feita no complementar, né? Quer dizer, essa curva gama está sendo desenhada para cortar o M uma vez só. Aí o princípio, quer dizer, a ferramenta que a gente aprende para mexer nessas coisas é a chamada teoria da interseção. Normalmente, vocês aprendem essa história de homologia de de Haas numa matéria estándar de topologia algébrica e essa história de teoria de interseção numa matéria estándar de topologia diferencial. Ela diz, essa teoria da interseção diz que se você mexe um pouquinho a curva, esse número de interseção não deveria mudar. Por exemplo, se vocês agora o gama pegam e mexem um pouquinho, ela se continua cortando num ponto, né? A única forma de fazer que o gama corte mais pontos já seria começar a mexer de um jeito mais brusco, né? Mas aí, se vocês tentam, por exemplo, mexer de um jeito mais brusco, vou tentar fazer isso de outra cor. Vai ter essa história de entra e sai, né? Aqui vai entrar uma vez. E vai voltar a sair. Então, vão ser gerados dois novos pontos. Um princípio fundamental da teoria da interseção é que vocês têm que evitar tangências. Tangências não são boas. A interseção funciona bem em coisas chamam transversais, coisas que atravessam. Coisas tangentes não são boas para a contagem. Então, se vocês vão mexendo a curva, deformando a curva com cuidado de ter sempre uma coisa transversal, o princípio da teoria da interseção diz que a paridade do número de interseção ela se mantém constante. Quer dizer que se vocês começam a mexer essa curva gama de maneira transversal ao M, o número de interseção pode ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, mas não pode ser 8, 4 ou 6. Isso aí dá para provar com ferramentas um pouquinho mais fortes do que a gente faz na matéria. Isso aqui, esse curso, eu entendo esse curso como uma introdução à topologia diferencial e à topologia algébrica, as duas coisas, um prévio para as duas matérias. Então, por isso que eu queria contar isso aqui. Então, a ideia é essa, que como o RM+1 é simplesmente conexo, vocês podem fazer uma homotopia de gama com uma curva constante até, ou uma curva que não tem nada a ver com M, uma curva que está por aqui, uma curva gama'. Como o RM+1 é simplesmente conexo, gama e gama' são homotópicas. E dá para fazer a homotopia, como eu contei, de forma transversal. Então, o número de interseção, a paridade do número de interseção, deveria ser conservado. Mas o número de interseção de gama' com o M é 0. E de gama com M é 1. Aí que está a contradição. É assim que funciona, né? Não estou provando nada, só estou contando que se vocês começam a mexer, fazer uma intuição de que acontece quando gama sempre corta o M atravessando o M, nada de tangências, o número de interseção é ímpar
Quer dizer, a paridade se preserva. E, aliás, esse número de interseção, ele é invariante por homotopias, que nem a integral de uma forma, né? A integral de uma forma é invariante por homotopias. O número de interseção de uma curva com uma hiperfície é invariante por homotopias. De fato, os dois teoremas têm o mesmo espírito. É uma espécie de dualidade, tem uma espécie de dualidade entre os dois. Então é impossível que o complemento seja conexo no Rm mais 1, porque isso obrigaria que o número de interseção dessas duas curvas, sendo homotópicas, tenha paridades distintas. Tá certo? Assim que funciona. E se vocês querem ver checar a prova com ferramentas mais simples, no livro do Eno está perfeito. É um pouquinho, tem que trabalhar bastante, né? Mas chega lá. Tudo bem? Aí acabou a aula de hoje. Tá bom? Eu vou fazer uma lista de exercícios da semana, como sempre, mas continuamos na quarta, tá?